Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, que é essencial para as nossas vidas. Jesus Cristo falou para nós algo muito importante relativo à palavra de Deus. Primeiro, ele fala em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois, seguindo, ele, além dele dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, ele diz também, no capítulo 14 de João, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E para poder deixar bem claro, porque a palavra de Deus ela é esclarecedora, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nosso Senhor Jesus falou em João também, capítulo 17, no verso 17, na sua oração sacerdotal, dizendo para Deus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, que nós estivermos passando por qualquer situação, seja um momento de calmaria, um momento de tempestade, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Ela precisa ser a ferramenta da nossa existência, que nós voltemos todos os dias os nossos olhos para a palavra de Deus e todos os momentos os nossos corações para as promessas do Senhor. E hoje eu quero compartilhar aqui com você o que Pedro escreveu na primeira carta. Ele escreveu na primeira carta, no capítulo 5, a partir do verso de número 5. Nós lemos desta maneira: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, desde terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, este é um dos textos que nós precisamos tê-lo no nosso foco, tê-lo na nossa mente, tê-lo no nosso coração o tempo todo, porque nós não podemos negar os fatos que estão acontecendo, os que já aconteceram e os que ainda vão acontecer. E tudo isto mostra para nós o quê? Que é preciso fazermos exatamente isso, nos revestirmos de humildade, Humildade é o requisito principal para uma pessoa que depende de Deus. A humildade é o requisito principal para uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que ganhou o direito de se tornar filho de Deus, que nasceu de novo, nasceu da palavra, nasceu da água e do Espírito, nasceu para fazer a vontade de Deus. Uma pessoa que
recebeu o Espírito Santo e foi transformada, ela não por si própria, mas pelo poder de Deus, ela foi feita verdadeira adoradora, ou verdadeiros adoradores daquele que é fiel e verdadeiro, verdadeiros adoradores de Deus, que é Espírito, e que está procurando sobre a face da terra as pessoas que o adorem desta maneira, como ele é, em espírito e em verdade. E para que nós compreendamos este plano perfeito de Deus na nossa vida, nós que fazemos parte desta geração esta que tem à sua mão as armas, as ferramentas da tecnologia, que facilitou muito a vida sobre a face da terra, mas que também tem levado as pessoas a se tornarem egoístas, a se tornarem amantes de si mesmas e deixando de colocar Deus acima de tudo e deixando de amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que este mal que tem assolado com esta geração, para que este mal não venha sobre nós, vamos tomar o cuidado e seguir o conselho de Pedro, como nós acabamos de ler aqui agora, a respeito da humildade. E é muito importante porque hoje a camada da sociedade que mais está sendo atacada por Satanás é exatamente os jovens, né? E aqui o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, que foi testemunha ocular com o Senhor Jesus, que foi treinado por Jesus Cristo exatamente para iniciar o corpo chamado igreja, esse organismo chamado igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo que está sobre a face da terra. O Pedro, que foi testemunho ocular e foi treinado por Jesus Cristo para esta obra, ele chama a nossa atenção e fala para os jovens, para que os jovens sejam o que mesmo? Isto é algo fundamental, porque hoje em dia, infelizmente, não tem tido esse zelo, as pessoas não têm tido esse zelo de ser humilde, de ter humildade, de ser humildes. Então aqui ele estava fazendo um rogo, ele estava fazendo um clamor: eu rogo igualmente aos jovens que sede submissos aos que são mais velhos. Então ele faz um rogo, um clamor, um pedido aos jovens para que eles sejam o que mesmo? Submissos. Por que submissão? Porque submissão é humildade, e um jovem submisso, ele vai dar ouvidos à voz do seu pai e da sua mãe, que já tem experiência de vida, que já passou pelo mesmo caminho que ele está passando hoje, que já trilhou pela mesma trilha que ele está trilhando hoje, e que tem experiência de vida para mostrar para ele o que é favorável e o que é desfavorável, o que é bom para ele e o que é prejudicial, para que assim, com a orientação dos mais velhos, ele venha dosar a sua vida, para que ela não se transforme em algo que ele não encontrará o significado dela, porque a maior parte dos jovens, eles não têm conseguido encontrar o significado das suas vidas e um significado para as suas vidas, e por causa disto, eles se entregam o quê? Se entregam aí às paixões lascivas, se entrega também, né, às drogas, se entrega ao alcoolismo, se entrega à criminalidade, se entrega a tudo enquanto é tipo de modismo que surge no momento. Ele vai levando a sua vida de modismo em modismo, sem que tenha um fundamento, sem que tenha uma raiz, uma verdade, um referencial. Então o referencial tem que ser o quê? Tem que ser aqueles que Deus colocou sobre eles, aqueles que são seus pais, ou os mais velhos, ou o crente submisso também à sua liderança, mostrando para eles, né, nos seus atos, sem precisar falar, mostrando para eles que de fato esta pessoa, esse jovem, esse rapaz ou esta moça nasceu de novo, e nasceu não para seguir as paixões desse mundo, mas exatamente para ser um verdadeiro
verdadeiro adorador de Deus sobre a face da terra, para a glória do nosso Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, para a glória do Santo Espírito e para o progresso, para promover o progresso do Evangelho sobre a face da terra. Então que Deus, nosso bondoso Pai, nesses dias, nesta geração, Ele ensine os nossos jovens a serem submissos, a aprenderem, a querer aprenderem e estarem dispostos a imitar, a ser imitadores de Deus como filhos amados e também obedecer o comando de seus pais, de seus responsáveis, para que Satanás não os tenha como presa fácil para serem devorados aí pelos enganos que o mundo está nos oferecendo. Então, primeira coisa é a humildade, não apenas para os jovens. Aqui Pedro havia dado conselhos, e agora ele está dando esse conselho para os jovens. E quando ele dá conselho para os jovens, ele mostra exatamente a realidade do mundo. Ele mostra que nós estamos vivendo em tempos em que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como se fosse um leão que ruge querendo nos tragar. Então, para que esse inimigo não prevaleça contra a nossa vida, o que nós temos que fazer? Sujeitarmos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos perante Deus, diante da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus vos exalte. Então nós precisamos fazer isso, não apenas os jovens, mas todo filho de Deus, toda pessoa na face da terra precisava ou precisa agir desta maneira, revestindo de humildade, submetendo a Deus, resistindo ao diabo e fortalecendo a fé dia após dia no Senhor. Por quê? Porque a fé, ela que vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem pessoas que têm fé aí num monte de coisas, né? Cheio de ídolos pagãos, deuses criados pela mente humana, inspirado por Satanás, que tem levado as pessoas até a viver uma vida religiosa, muito religiosa, e até mesmo muito crente naquela religião, naquele ídolo, naquela doutrina ou coisa desse tipo. Mas aqui o que eu estou falando para você é da fé por meio, a fé que vem aos nossos corações por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que nos dá saúde, a fé que nos dá saúde física, saúde mental, a fé que nos liberta do cativeiro, a fé que nos livra das garras do inimigo, a fé que nos leva a glorificar Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Então precisamos ser desta maneira, precisamos ter como o nosso estilo de vida a humildade, uma vida controlada por Deus, uma vida de contentamento. Eu não estou dizendo para você uma vida controlada por Deus, que Deus vai te colocar como se você fosse um cachorrinho de madame numa coleira, ou colocar a mim como uma cachorrinha de madame na coleirinha e sair me arrastando para onde Ele quer. Não, Deus não faz isto. Ele nos deu o espírito de sabedoria exatamente para que nós venhamos com o nosso raciocínio, com a nossa mente, nós venhamos discernir com a orientação do Espírito Santo, com a orientação do Senhor Jesus, aquilo que é bom para nós, aquilo que nos leva a um futuro de glória, há um resultado bom para nós, bom para a nossa família, bom para a igreja de Jesus Cristo, bom para todos os moradores da terra. Então nós precisamos ter como estilo de vida exatamente isto, a humildade, e estando contente com o que Deus tem nos dado, contentando com o que Deus tem nos dado. Como eu te disse, Ele não vai te colocar numa coleirinha e te conduzir para lá e para cá, não. Ele vai, através do Espírito Santo, através do nosso Senhor Jesus, nos mostrar quais são as decisões que nós precisamos tomar na hora certa, quais são as atitudes que nós temos que ter diante de qualquer situação, como nós devemos comportar no presente tempo, na presente era, no presente momento que nós estamos vivendo, quando nós temos visto aí um crescente da iniquidade, da maldade sobre a face da terra, um crescente também do esfriar do amor no coração das
dos corações das pessoas, um crescimento também da revolta contra Deus, da apostasia, do abandono da fé. Pessoas que outrora estavam no altar adorando a Deus, agora está aí na internet, está no YouTube e nas outras plataformas falando mal de Deus, levando as pessoas a rebelar contra Deus. E esse foi o mesmo sistema que Lúcifer utilizou, porque também outrora ele era adorador de Deus juntamente com os anjos, mas de repente ele se rebela contra Deus e aí ele cria a sua plataforma, uma plataforma de levar os anjos a se rebelar contra Deus, uma coisa terrível. Nós temos uma história no segundo livro de Samuel, a história do filho de Davi, de Absalão. O Absalão foi o filho de Davi que rebelou contra ele. Claro que esta rebelião de Absalão teve como fundamento o pecado de Davi, a transgressão de Davi, o adultério de Davi, o assassinato que Davi cometeu contra o seu soldado Urias, e como consequência do seu erro, Deus permitiu então que o seu filho Absalão se levantasse contra ele e ajuntasse os moradores de Israel para perseguir Davi. Nós sabemos que o Davi prevaleceu, o Absalão foi derrotado, ele acabou morrendo de uma maneira trágica, ele acabou ficando pendurado em um galho de uma árvore, e depois um dos líderes do exército de Israel, comandado por Davi, fez o que mesmo? Foi e matou o Absalão, que estava lá pendurado na árvore. Teve um final trágico, que não era o que Deus queria para a vida dele, mas porque ele não se submeteu a Deus, ele seguiu o mesmo caminho de Satanás, da rebeldia, da insubmissão. Ele teve esse caminho, o seu caminho transtornado pelo engano, e acabou sendo morto de uma maneira trágica. Então esses são relatos que a palavra de Deus traz para nós, para que nós venhamos tomar cuidado ao conduzir as nossas vidas, para que não ocorra conosco o que ocorreu com essas pessoas, com Davi, com a casa de Davi, porque Absalão era filho de Davi, e a casa de Davi fora transtornada, tendo como agente principal, o próprio Davi, por não ter se submetido a Deus e guardado o seu coração em santidade diante do Senhor, mas antes deixou Satanás o enganar, para que ele cometesse adultério com a mulher do seu soldado, e depois ainda o mandasse, mandando que ele fosse colocado na frente da batalha para que ele morresse. E assim aconteceu, mas as consequências foram terríveis sobre a vida de Davi, e Absalão, que era para ser uma bênção, acabou se transformando numa maldição na vida daquele homem, na vida daquela família e na vida da nação de Israel. Então nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque o inimigo, o adversário, ele não mudou a sua maneira de agir, ele só cria novas estratégias para tentar nos tirar da presença de Deus. Então o texto que eu li aqui com você agora mostra para mim e para você que esse presente tempo, o agora que nós estamos vivendo, é um agora de engano, é um momento de engano, porque é o momento que está aí mostrando para nós os sinais da volta do nosso Senhor Jesus. É o momento também que está aproximando o tempo da grande tribulação, o momento que está aproximando o desfecho da história sobre a face da terra. Então nós precisamos tomar todo cuidado e nos revestir exatamente desta humildade, como Pedro falou aqui, e lembrando, queridos, que nós temos pastor, que nós não estamos hoje como ovelhas que não têm pastor. Nós temos o pastor da nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Então nós temos um pastor que cuida de nós, cuida bem, cuida com justiça, cuida com amor e cuida com todo o zelo das nossas vidas, e nós precisamos nos submeter a ele, nos contentando com aquilo que Deus tem nos dado, submetendo a ele e dizendo: amém, Senhor. Pode não estar sendo o que eu gostaria de estar vivendo, pode não estar sendo o que eu planejei para minha vida, mas está acontecendo comigo aquilo que o Senhor planejou
falou, porque Ele, Deus, tem pensamentos bons a nosso respeito, e Ele não quer nos arruinar, pelo contrário, Ele quer nos conservar para nos levar sãos e salvos para o seu reino celestial. Então nós precisamos tomar todo cuidado, nos submetendo a Deus e exercitando a nossa fé dia a dia. Como eu disse para você, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela traz para nós resultados bons. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela traz para nós saúde. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela nos liberta do poder do mal. A fé no Senhor Jesus Cristo abre caminhos para nós, endireita as nossas veredas. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo remove montanhas. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo muda situações, e nós precisamos entender isto. Nós não podemos deixar que a ansiedade venha dominar os nossos corações, porque tem pessoas que agora não param mais para ouvir a voz de Deus, para ouvir uma mensagem da palavra de Deus, porque elas estão focadas apenas em seguir aquelas pessoas que estão procurando encontrar quem que é o anticristo, quem que é a besta, quem que é o falso profeta, o que é a marca da besta. Então na internet, no YouTube, está cheio de pessoas, está cheio de youtubers que estão cada um colocando a sua opinião, dizendo que o anticristo é este que vai sair deste lugar. É claro que a Bíblia revela tudo, e nós estudando, nós vamos compreender aquilo que Deus deixou revelado para nós. Mas tem gente que está faltando falar o dia que o anticristo vai surgir, quem ele é, e dando o nome dele, a data de nascimento, a nacionalidade e coisa desse tipo. E muitas pessoas estão esquecendo de manter a sua comunhão com Deus, de submeter à vontade de Deus, e para poder andar nesses caminhos de especulação, porque apesar da palavra de Deus ser revelada a nós, mas tem muitas coisas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, e essas não foram reveladas claramente, porque está aguardando o tempo certo para que elas sejam reveladas a nós. Então que nós venhamos nós venhamos nos contentar com o Senhor, com a presença dele na nossa vida, que nós venhamos vigiar e conservar a nossa fé santíssima, para que o adversário que anda ao nosso derredor não venha aproveitar a nossa ansiedade, a nossa incerteza, para poder armar ciladas e nos tirar do caminho do Senhor. É claro que tem muitas coisas boas, tem muitas pessoas falando a verdade, tem muitas pessoas pregando a palavra de Deus na internet, o YouTube também, tem muitas pessoas que são responsáveis, que está postando uma mensagem coerente, uma mensagem pautada na palavra de Deus, uma mensagem que você pode passá-la pelo crivo da palavra de Deus, que ela vai ter a aprovação do Senhor. Mas também tem muitas postagens que, se você for passá-la pelo crivo da palavra de Deus, ela será reprovada, ela não vai passar pelo crivo da palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos ouvir mais a voz do homem do que a voz de Deus. Nós podemos guiar a nossa vida pelo achismo, pelo que o fulano acha, porque ele é muito ele é muito digamos assim, ele tem um grande número de seguidores, e é visualizado as suas mensagens milhares de vezes, mas isto não quer dizer que esta pessoa esteja falando a verdade. Isso não quer dizer que esta pessoa está transmitindo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a nossa atitude tem que ser esta, de humildade diante de Deus, de buscar nele todos os dias, a toda hora, de buscar nele orientação, de buscar nele a força dele, para que o engano não venha nos tirar do caminho do Senhor, porque aquele terço de anjos que Lúcifer arrastou com ele outrora lá nos céus, é porque aqueles anjos não vigiaram. Eles viraram demônios porque não vigiaram suas vidas. Eles deixaram-se levar pelo engano que Lúcifer estava falando para eles, e deixaram de manter a sua comunhão com Deus, deixaram de olhar para Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, e foram glorificar a Lúcifer
Lúcifer, que era uma criatura de Deus. Então este é o caminho que ele está usando hoje. Esta é a mesma estratégia que ele está usando hoje. As pessoas, naquela euforia de descobrir as coisas rápidas, elas estão em busca de revelações ou coisa desse tipo, e está tendo revelação para todo gosto. Então que você tome cuidado, porque a revelação que você precisa está aqui na palavra de Deus. A revelação que eu preciso para me levar até os céus, para que eu guarde a minha fé até chegar aos céus, a revelação que eu preciso está aqui na palavra de Deus. Eu preciso gastar o meu precioso tempo com ele, e eu preciso também continuar a minha vida de oração, me revestindo da força de Deus, da armadura de Deus, me enchendo do Espírito Santo, para que nesses dias cruciais, nesses tempos cruciais aí para a humanidade, principalmente para nós brasileiros, que nós não temos, infelizmente, nós não temos definição nem na direção política e nem também na direção espiritual, porque muitas pessoas, cada um fala uma coisa, então não tem assim alguém que você possa depositar credibilidade e falar, não, realmente esta pessoa é de Deus, esta pessoa fala as coisas de Deus, essa pessoa eu posso acreditar nela, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós podemos errar hoje na interpretação da palavra de Deus, podemos falar coisas que Deus não falou, e podemos também deixar de falar as coisas que Deus falou. Então nós precisamos tomar cuidado e ter como o nosso foco nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala aos Filipenses, né? Tendo Jesus Cristo como nosso modelo, como nosso exemplo, né? Sendo igual a ele, parecido com Jesus Cristo, tendo em nós os mesmos sentimentos que o Senhor Jesus tinha em seu coração quando ele estava aqui na terra, porque o diabo tentou enganar Jesus, o diabo tentou tirá-lo do propósito de Deus, mostrando para ele as coisas que talvez, se ele não fosse um homem de Deus, se ele não fosse um jovem de Deus, se ele não fosse o filho de Deus, ele teria caído no laço de Satanás, quando ele mostrou para ele todas a glória do mundo, as riquezas do mundo, e falou para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Se Jesus não fosse fiel a Deus, se ele não fosse vigilante, se ele não fosse de fato filho de Deus, como nós o somos hoje pela fé nele, em Jesus Cristo, nós também de fato ganhamos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E se nós fomos feitos filhos de Deus, nós devemos nos comportar como comportou o nosso Senhor Jesus, não deixando que o maligno, com os seus enganos, com as suas falcatruas, com as suas artimanhas, venha nos desviar do caminho do Senhor. Então o que eu tenho que ter na minha mente? Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu ganhei o direito de ser filha de Deus, e de fato eu sou filha de Deus, eu sou habitada pelo Espírito Santo, eu sou verdadeira adoradora, como a mulher samaritana lá da cidade de Sicar, para quem Jesus revelou que Deus é Espírito e está procurando verdadeiros adoradores sobre a terra, que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher compreendeu, glorificou a Deus e falou para Jesus, eu sei que quando vier o Cristo, ele vai nos falar o que nós temos que fazer. Aí Jesus falou, eu sou eu que falo contigo, eu sou quem? Eu sou o Cristo, eu estou revelando a você como deve ser a sua vida, como você deve fazer. Você deve ser verdadeira adoradora, que adora a Deus em espírito e em verdade. Então nós precisamos ter isto no nosso coração. Bom, eu nasci de novo, eu sou filha de Deus, eu sou verdadeira adoradora, que adora a Deus em espírito e em verdade, eu estou sendo guiada pela palavra da verdade, que é infalível, que é digna de toda aceitação. Deus me pôs como luz do mundo, Deus me pôs como sal dessa terra, Deus me pôs como modelo para esta geração, e Deus quer usar a minha vida, para quê? Para poder causar um impacto sobre a face da terra. Mas o impacto de quê? De levar as pessoas ao arrependimento, à conversão, de levar as pessoas a mudarem de vida. Então para isso eu tenho que vigiar, não ficar me vitimando porque eu estou enfrentando as situações difíceis, eu estou passando por escassez, estou passando por dificuldades na família, ou talvez por um problema de saúde,
saúde que me entristeceu a alma, que causou sofrimento, ou às vezes é alguém da minha família que for acometida por uma enfermidade que está causando sofrimento àquela pessoa e está causando sofrimento a mim também. Então eu tenho que ver essas coisas como sendo tudo consequência da vida sobre a face da terra, mas eu tenho que olhar para isto com o olhar divino, e vendo e dizendo que em todas essas coisas eu sou mais que vencedora. Nós temos que olhar para essas situações dizendo isto, mas em todas estas coisas eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedor, e não me vitimando, como o texto que eu acabei de ler aqui para você, o Pedro dizendo que sofrimento igual os nossos, igual os meus, igual os seus, está cumprindo em nossa irmandade espalhada por toda a terra. Ou seja, na verdade, todos estão passando por lutas e dificuldades, e nós não podemos deixar que Satanás use as lutas e as dificuldades para transtornar as nossas mentes e os nossos corações e nos levar à ansiedade, à insubmissão a Deus, e assim deixar que o inimigo consiga nos abocanhar, consiga nos tirar da presença do Senhor. Então que nós tenhamos todo cuidado para que não aconteça comigo e com você, como aconteceu com uns inimigos da obra que se levantaram no tempo de Pedro e de Paulo, né? Pedro fala a respeito dos adversários de Deus. Paulo cita até o nome, né? Cita o nome de Himeneu e Alexandre, que ele os entregou a Satanás para que eles fossem destruídos, para que a carne deles, ou seja, o corpo deles, fosse destruído, para ver se eles se arrependessem do erro que eles estavam fazendo. E qual que era o erro? Eles deixaram Satanás abocanhá-los com os enganos, com as mentiras, com as falcatruas dele, levando aqueles dois homens a blasfemarem contra Deus, a perseguir os servos de Deus e fazer coisas erradas, coisas que não eram o que Deus tinha para a vida deles, mas era o que o diabo havia colocado em suas mentes, em seus corações. Então, primeira coisa, humildade precisa ser o nosso estilo de vida. Humildade, confiança em Deus, submissão, aceitando o que Deus preparou para a nossa vida, aceitando com agradecimento, porque nós não sabemos se teremos mais um dia de vida, nós não sabemos se estaremos vivos no dia de amanhã, nós não sabemos se nós vamos permanecer muito tempo sobre a face da terra, porque todos estão sujeitos a mortes. Como Paulo falou, por amor a Cristo, nós somos entregues à morte o dia inteiro, ou seja, o dia inteiro nós estamos correndo o risco de morrer. E se nós morrermos com um coração cheio de fé, cheio de esperança e cheio do amor de Deus, nós passaremos da morte para a vida. Então nós só teremos a ganhar, e é isso que nós devemos focar. Eu tenho que conservar o meu coração cheio de fé, de esperança e de amor. Se eu não vigiar, o adversário que está ao meu redor, rugindo como se fosse um leão, ao qual eu devo resistir firme na fé. Se eu não vigiar, ele pode conturbar a minha vida, ele pode me confundir, ele pode colocar engano no meu coração, e como ele colocou no coração dos anjos, como ele tem colocado no coração de muitas pessoas, e levá-los a se desviar da presença de Deus. Então que nós sejamos humildes e não achando que Deus nos abandonou porque estamos enfrentando as dificuldades, porque nós estamos vivendo no tempo em que está determinados até essas coisas para acontecer. Então o que está acontecendo hoje é exatamente aquilo que Deus determinou para acontecer. Deus está comandando todas as coisas, porque a Ele pertence os céus e a terra. Ele é possuidor de tudo que existe nos céus e na terra, e tudo foi criado para o louvor da sua glória. Ele criou todas as coisas para um determinado fim. Nós sabemos disso. Então vamos ter cautela com a nossa vida, vamos confiar em Deus, vamos levar diante dele as nossas necessidades em oração e vamos esperar a resposta. Pode ter certeza que todas as nossas orações terão respostas da parte de Deus. É claro que muitas vezes a resposta das nossas orações não será aquilo que nós gostaríamos de ouvir, de obter, mas vai ser aquilo que é melhor para nós, porque Deus
Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Então que nós tenhamos solidez na nossa alma, convicção, que nós não deixemos nos levar pelos enganos do maligno, e nem também que nós não venhamos dar a ele ocasião para que ele entre na nossa vida, para que ele nos devore como se ele fosse o leão. Ele não é um leão, mas ele anda ao nosso derredor, fugindo como se fosse o leão, rugindo como se fosse o leão, procurando alguém para devorar, ou fazendo com que as pessoas fujam de medo. Mas quem tem que fugir é ele. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele levantou contra você, você não se vitime, levanta você também contra ele, e levanta em nome do Senhor Jesus. Se ele levanta, eu como pastor, eu ouço muitas pessoas dizer: pastora Carmen, ora por mim, porque o diabo se levantou contra mim. Eu respondo para a pessoa: eu orarei por você, mas se levante também contra o diabo em nome do Senhor Jesus. Resista-o, combata-o firme na fé, e ele terá que fugir de você. Não fique aí acomodado, só esperando que outras pessoas orem em seu favor. Se o inimigo levantou contra você, levante também contra ele e resista-o em nome do Senhor Jesus, e ele terá que fugir. Deus determinou assim, e é assim que vai ter que acontecer. Querido Deus e bondoso Pai, que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, que nós não venhamos nos deixar levar pelos enganos desta vida, e nem pelas mentiras do diabo e dos seus demônios, que anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, procurando alguém para devorar. Mas que nós venhamos resisti-lo firmes na fé, que nós venhamos buscar o Senhor acima de tudo, eleger o Senhor como o Todo-Poderoso da nossa vida, o Deus da nossa vida, e colocar o Senhor acima da nossa vida, acima da nossa casa, acima da nossa família. E que nós não venhamos viver o engano de querer viver acima de Deus, de querer colocar a nossa família acima de Deus, de querer colocar os nossos planos, as nossas aspirações, os nossos projetos acima de Deus, mas que nós coloquemos Deus, o Senhor, acima de todos os nossos desejos, acima de todas as nossas vontades, acima de tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, para que o inimigo não conquiste os seus intentos malignos contra nós. Repreende Satanás, se ele entrou dentro desta casa e está agindo na vida desta família, tumultuando este local, que os moradores desta casa aprendam a resistir a Satanás firmes na fé, que os moradores desta casa aprendam a se humilhar na presença do Senhor, para que o Senhor os exalte em nome do nosso Senhor Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, que os santos anjos do Senhor estejam acampados dentro desta casa, estejam acampados em volta dos membros desta família, para que eles sejam guardados, protegidos, para que eles sejam, meu Deus, libertados de toda a artimanha de Satanás, e que nenhuma arma do diabo, nenhuma arma do inimigo forjada contra estas pessoas venha prevalecer, mas que todas elas caiam por terra em nome do Senhor Jesus, e que o teu povo, revestido da tua armadura, cheios do Espírito Santo, prossiga na fé, andando de fé em fé, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando o encontro com o Senhor nos céus. Que o Senhor nos ajude, perdoe as nossas iniquidades, tira a ansiedade dos nossos corações, tira o medo, tira a incerteza, tira a dúvida, tira a angústia, tira a depressão, meu Pai, tira todo este mal, tira a tristeza em nome do Senhor Jesus, e nos encha do Espírito Santo, para que nós prossigamos na direção certa. A direção certa é os céus, é o paraíso, o local em que o Senhor preparou o descanso eterno para nós. A este meu Deus que ainda não abriu o coração para o Senhor, que esta pessoa abra o coração, receba Jesus Cristo como Salvador, se arrependa dos seus pecados, seja perdoada, seja abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Nós pedimos isto crendo que o Senhor fará muito mais. Com esta certeza nós te agradecemos, dando a ti, ó Pai Celestial, toda a honra,
toda glória e todo louvor, hoje, meu Deus, e eternamente. Amém. Muito bem. Deus abençoe a sua vida e que você permaneça firme e forte, firme e forte. Isto não deve ser só quando as coisas estão favoráveis. Isso deve ser o nosso estilo de vida, firmes e fortes, humildes diante de Deus, acreditando que Ele está no comando, que Ele está dirigindo as nossas vidas e que o que vai permanecer é o que Ele determinou. O que vai permanecer é o que Deus determinou. A história já foi escrita, a história da minha vida e da sua vida já foi escrita desde que, quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, Deus já escreveu a nossa história. Então que nós venhamos nos submeter a Ele e dizer: amém, Senhor, o que o Senhor escreveu, que se cumpra em nome do nosso Senhor Jesus, para que assim o Senhor seja glorificado em nós, para que Jesus Cristo seja glorificado em nós, para que o Espírito Santo seja glorificado na nossa vida, e para o progresso do Evangelho, para o progresso do reino e para que aumente o número de adoradores de Deus sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida, e se este vídeo te abençoou, se essa mensagem abençoou a sua vida, que você compartilhe com outras pessoas, abençoando outras pessoas, porque quem planta bênção, colhe bênção. Se inscreva também no nosso canal e vamos caminhar juntos, vamos fazer a obra de Deus juntos, vamos fazer aquilo para o qual nós nascemos para fazer, vamos glorificar a Deus juntos, vamos proclamar as virtudes do nosso Deus e Ele cuidará de nós. Você pode ter certeza que o que está faltando na sua vida, Deus proverá. Ele foi bom com você até o dia de hoje, Ele foi bom comigo até o dia de hoje, e nós precisamos ter a convicção que daqui para frente Ele proverá tudo que nós precisarmos em o nome do nosso Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor, um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.